Ok, Ana, tá tudo certo, né? Tudo certo. Olá. É. Pode começar? Pode. Olá, sejam bem-vindos à nossa jornada Guardiã da Saúde. Eu, Ana Clara Araújo, sou uma das coordenadoras desse projeto, juntamente com a Célia. Bem, você que nos acompanha pelo grupo do WhatsApp, desde o início do projeto, dia 28/9, já sabe que nós estamos na terceira semana, sendo hoje a terceira palestra da jornada. Eu quero dizer a você que nos acompanha, que vem nos acompanhando desde o dia 26/9, que tivemos a honra de receber a doutora Elisângela Alves, nutricionista, doutor Silmar Cristo, médico, conferencista internacional, e que trataram de assuntos muito pertinentes relacionados à saúde da mulher. E hoje continuaremos essa série de palestras falando sobre o câncer do útero e o câncer de mama, trazendo informações atualizadas sobre o autoexame e os exames radiológicos. Não se esqueçam de ir colocando aí nos comentários de onde vocês estão falando, para nós te conhecermos melhor. Também vocês podem fazer perguntas que nós estaremos anotando e, ao final, nós estaremos passando para a palestrante responder. Vocês que estão no YouTube também podem ir colocando perguntas que serão passadas para nós, para que possamos atender aos seus questionamentos junto à nossa palestrante. Sejam todos bem-vindos e eu passo a palavra agora para a Célia. Olá, estou muito, mas muito feliz mesmo por você estar aqui conosco, né? E nós queremos desejar as boas-vindas, tanto as que estão aí na internet, no YouTube, quanto as que estão aqui no grupo da Guardiãs acompanhando. Nós queremos agradecer pela audiência, né, de vocês e se você perdeu a palestra do dia 26, do dia 1º que tivemos aí, né, as lives elas estão salvas lá no YouTube, né, Adventistas Rondonópolis, lá você terá acesso às palestras que nós já tivemos dessa série. Na primeira palestra, nós tivemos um conteúdo aí maravilhoso, que foi muito clara com a doutora Elisângela Alves, que ela falou sobre os cuidados aí da saúde feminina através da nutrição, né? E ela também nos trouxe aí ricas receitas que nos ajudam também na questão do desconforto aí da menopausa. E nós tivemos o doutor Silmar Cristo, ele nos trouxe aí informações sobre a saúde reprodutiva da mulher, dicas dos 8 remédios da natureza, né, para equilibrar o nosso organismo, e também mostrando aí que é possível a gente não ficar refém da genética, né, achando que a doença ela tem muita carga genética é o que pode talvez acabar com a nossa alegria nesse sentido, mas nós podemos mudar esse fato se nós fizermos a nossa parte aí com relação aos 8 remédios da natureza. E hoje nós temos a honra enorme, né, de receber a doutora Isabel Martins de Souza Moraes. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em ginecologia e obstetrícia, faz parte do corpo clínico da Santa Casa de Rondonópolis e do Hospital da Unimed. Ela é membro da Sociedade Mato Grossense de Ginecologia e Obstetrícia, e ela é médica, gente, aqui em Rondonópolis, ela atende há 43 anos, pensa na larga experiência da nossa doutora Isabel, né? E nós já estamos aqui com ela, que é a nossa convidada especial, e vamos agora passar a palavra para a doutora Isabel. Por favor, doutora Isabel, seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje a respeito do câncer de mama, né?
e o câncer de colo de útero. Ao final, como a Célia disse, né, nós abriremos para as perguntas, e eu vou fazer um resumo, né, e dentro disso daí, ou até fora do que nós falarmos, vocês ficam à disposição para fazer as perguntas que vocês acharem necessárias. Vamos começar pelo câncer de mama. Nós estamos acabando de sair do Outubro Rosa, né, e que a gente falou muito sobre câncer de mama, apesar que é um assunto pertinente para o ano todo, né, porque o câncer de mama é o responsável pelo maior número de mortes entre as mulheres no Brasil e no mundo, né. Ele é depois do câncer de pele, ele é o segundo câncer mais comum em mulheres. E são doenças assim que podem ser modificadas. Como já foi dito em outras lives, aí, a maioria das doenças que a gente fala que são genéticas, que são hereditárias, o seu modo de vida pode modificar esse final, né? Você não precisa ter toda aquela carga genética, você pode modificar através de mudanças de hábito. Isso nós vamos falar mais tarde um pouquinho. Mas o mais importante é que esse câncer de mama ele pode dar em homem também, só que é 1% só dos homens. Cada 100 mulheres, em cada 100 câncer de mama, um é de homem, né? Então, a gente tem que lembrar disso também quando a gente notar em um filho ou no marido algum nódulo também diferente, porque eles não reparam muito, né? Então, às vezes, a mulher que tem que dar esse toque. Os sintomas do câncer de mama, eles não são... Porque quando você sente dor nas duas mamas, igualmente, em uma e outra, não é nada preocupante. Isso aí é hormonal, você não precisa ter aquela preocupação de achar que é um câncer, né? Agora, quando você nota um nódulo fixo, né, indolor, aí a maioria dos cânceres quem descobre é a própria mulher através do autoexame. Então, quando você nota um nódulo desse, você tem que procurar um médico, porque a maioria dos cânceres ocorre mais em mulheres acima de 50 anos. Abaixo de 35 é muito raro, mas a menina tem que ser, logo que ela começa a menstruar, ou até antes disso, ela tem que conhecer o próprio corpo, ela tem que olhar no espelho, levantar os braços para ver se tem alguma deformidade, né? E olhar sempre... O melhor lugar para fazer esse exame é durante o banho, que é com sabonete, que a mão escorrega com mais facilidade, e aí a pessoa vai tendo um conhecimento do próprio corpo. E, com o tempo, ela vai... Qualquer coisa diferente que ela nota, né, ela vai procurar um auxílio. Outra característica, além desse nódulo indolor, né, que é o mais característico, 90% das mulheres, o primeiro sintoma é esse, né, pode ter outros também. A modificação da pele, da textura da pele. Ela fica com aspecto de casca de laranja, fica toda meio cheia de furinho. E fica retraída, sabe, no lugar. Às vezes, porque tem um tipo de câncer de mama que ele é o carcinoma epidermoide. Ele vai ficar assim, vai atacar mais a pele, então por isso que dá esse aspecto de casca de laranja. Outra alteração que também pode ocorrer no bico do seio. As pessoas que já nascem com aquele bico retraído, né, que já desenvolve assim, ele é comum, né? Então não precisa preocupar, mas se depois de uma certa idade você começa a notar que o bico está ficando retraído, ou então um mamilo está maior que o outro, também já é preocupante. A saída de líquido também, através do mamilo, também é um fator preocupante. Se ele for, na maioria das vezes não é nada, são inflamações daqueles canaizinhos que são os ductos, né, que levam o leite da glândula mamária para o mamilo. Então, às vezes dá alguma alteração ali. Quando o líquido que sai é igual uma água de rocha, bem transparente, é preocupante, sabe? E quando ela também é sangue vivo, assim, também é preocupante. Às vezes sai aquele marrom, né, que geralmente é só uma inflamaçãozinha local, mas de todo jeito tem que procurar ajuda para fazer um diagnóstico, né, certinho. A maioria é relacionada à doença benigna. O diagnóstico do câncer de mama ele é feito através da mamografia. Aqui no Brasil, a Sociedade de Mastologia recomenda o início da mamografia, porque você pode fazer em qualquer época da vida, né? Se tiver um nódulo desse, você pode ter 30 anos, 35, você tem que investigar. Mas, assim, uma pessoa que não tem nada, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda começar aos 40 anos.
Mas o Colégio Americano, e a Sociedade Americana e a Organização Mundial de Saúde, e o INCA também aqui no Brasil, recomenda que comece aos 50 anos, dos 50 aos 69, de 2 em 2 anos. Então, tem essas duas posturas, né? Então, as pessoas às vezes ficam muito ansiosas, que veio a vizinha com câncer, que teve câncer mais nova, mas essas pessoas, se você não tem nenhum fator de risco, você pode começar aos 50 mesmo. E depois, o diagnóstico começa por aí, com a mamografia. Quando a pessoa faz a mamografia e tem algum nódulo suspeito, ainda não significa que ela esteja com câncer, aí tem que investigar melhor, aí vai fazer um ultrassom de mama, mas o diagnóstico definitivo do câncer de mama é feito através da biópsia, com comprovação com histopatológico. Aí vai para o laboratório e vem de lá que tipo de câncer que é de ducto, é de glândula, aí que vai começar, vai determinar o tratamento. O tratamento é baseado nessas alterações, que tipo de alteração, se já tem comprometimento ganglionar, né? Às vezes já foi com um gânglio na axila ou no pescoço, então aí vai ser o tratamento, o médico vai basear nesses dados aí. E também o tratamento vai ser baseado também na idade do paciente, as comorbidades, se ela tem outros problemas junto, né? Então, elas, junto com aquele ali, ó, prejudicando mais, né? Aí eles vão basear o tratamento nisso daí. Quando a gente fala em mamografia não é um exame, é um exame preventivo, mas ele é um exame de rastreio. Não é um exame assim, todo ano você fazer uma mamografia e achar que está tudo bem, não é assim. Você vai fazer hoje, você vai fazer no ano que vem, você já pode estar com câncer de mama. Então, para a prevenção do câncer de mama, é a mudança de hábitos, sabe? A obesidade é o principal fator de risco de câncer de mama. Então, as mulheres acima do peso, a glândula, o tecido gorduroso, ele é capaz de produzir hormônio. Então, esse aí estimula o câncer de mama. A alimentação, a nutrição, os alimentos de origem animal, industrializados, eles são inflamatórios, então também favorece o crescimento do câncer de mama, o aparecimento. Então, para prevenir o câncer de mama, não é só a mamografia, igual eu disse, é um rastreio, né? Não é uma prevenção. A prevenção é alimentação, atividade física, controlar o peso corporal, evitar a obesidade, né? Evitar bebidas alcoólicas, né? E também a amamentação. Hoje em dia, o câncer aumentou muito nas mulheres, porque as mulheres estão deixando para ter os filhos muito tarde. Então, ela perde esse benefício, né, do fator protetor da amamentação. Quem não amamentou, não significa que ele aumentou o risco de câncer de mama. Ele só perdeu um fator, né, protetivo lá, que seria a amamentação. Mas aí, hoje as mulheres começam a ter os filhos mais tarde, aí elas não amamentam, né, então aumenta diminui o fator protetor, né? Então, a gente tem que... Outra coisa que favorece também o aparecimento do câncer de mama são os hormônios sintéticos, né? O próprio anticoncepcional. Até eu receito anticoncepcional, mas o anticoncepcional tem utilidade para a pessoa planejar o número de filhos, a sua prole. Não adianta ter um filho só e ficar o resto da vida até chegar na menopausa usando anticoncepcional. Quer dizer, ela está correndo o risco de desenvolver um câncer de mama por conta disso daí. E quando a pessoa entra na menopausa também, não são todos que precisam usar hormônio. Mulheres obesas não devem, mulheres fumantes. Então, todas essas aí já são excluídas, né, do benefício da reposição. Então, a reposição tem a indicação certa, não é assim, né, aleatório. E a gente tem que cuidar. Então, quando você nota qualquer nódulo, qualquer coisa diferente em você, você já tem que procurar um médico para fazer essa mamografia. A mamografia é um exame feito através de raio-x, e essa exposição que você tem ao raio-x não vai desenvolver câncer de mama por causa dela. Para a pessoa ter um câncer de mama por exposição, só quando faz um tratamento nessa região aqui, de mediastino, um linfoma, outra coisa que precisa de uma radioterapia naquela região. Mas, assim, uma exposição para uma mamografia não tem perigo de desenvolver uma doença, não. E a prevenção, né, como nós já falamos, são esses fatores aí que nós já discutimos. A prevenção é o cuidado que a gente tem que... Não adianta a gente querer
pular essa etapa, sabe? Não tem jeito da gente comer o que quiser e continuar saudável, né? Então, a vida da gente exige algumas... Para você ter uma vida saudável, exige algumas mudanças. E é isso que nós precisamos conscientizar, né, a respeito do câncer de mama. O câncer de colo de útero é outro câncer também, vem em terceiro lugar, depois do câncer de colo retal. Aí vem o colo do útero. O câncer de colo do útero, ele é um câncer provocado por um vírus. Por isso ele é considerado até uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Ele aumentou muito devido às mudanças que o mundo está tendo, né? As meninas estão começando a ter relação sexual com 12, 13 anos, né? E trocam muito de parceiros. E tudo isso aí favorece o aparecimento da infecção e do câncer de colo de útero. Nas primeiras relações, ela já tem esse contato com o vírus, e, às vezes, quando a pessoa é jovem, o próprio organismo já elimina esse vírus, ela já perde, o organismo já faz uma própria cura, sabe? Por isso que não é recomendado fazer preventivo em meninas antes de 21 anos. Durante a minha vida toda, né, de médica, no começo a gente tinha a primeira relação sexual, 1 ano depois já poderia começar a fazer o preventivo. Só que havia um excesso de tratamento. A gente ficava tratando meninas que tinham HPV, que esse HPV ia sarar sozinho se a gente não tivesse colocado a mão ali, né? O dia dele ia sarar, ele sara sozinho. Então, como que faz a prevenção dessa? Porque você pode ver que o câncer ele é mais comum também depois dos 30 anos, o câncer de colo de útero. Mas a pessoa já adquiriu esse vírus mais cedo, né? E mais tarde que ele vai se manifestar em forma de doença. O cuidado que tem que ser dito para as meninas é que muitas começam a usar anticoncepcional e acham que só tem medo da gravidez, elas não têm medo de outras coisas, né, da doença em si. E quando elas têm a relação sexual sem preservativo, elas vão adquirir essa doença, né, vão adquirir esse vírus, não a doença. E quando ela adquire esse vírus, com o tempo, se ela não tem cuidado, problemas de higiene, tudo isso aí, ela pode desenvolver a doença. O HPV, ele é uma doença que é prevenível através da vacina. As meninas de 9 a 12 anos tomam 2 doses da vacina, e os meninos também, porque os meninos também, eles não têm o câncer, mas eles ficam com o vírus e depois eles passam para as meninas, durante o ato sexual. O vírus do HPV, só o preservativo é uma coisa assim até meio estranha para dizer. Só o preservativo também não previne, porque ele na região ali perianal e na vulva, se tiver alguma lesãozinha, alguma coisa, através do contato com a bolsa escrotal, o vírus que tiver ali, ele pode passar para a pessoa também, para a mulher. Então, o que mais importante de tudo isso daí é a vacina. Muita gente não quis, até sobra nos postos de saúde a vacina, porque as mães não levaram as filhas para vacinar, nem os filhos, né? Então, as pessoas vão tendo essa vacina lá de graça e não querem, porque ela particular ela é cara. O governo só fornece para meninas de 9 a 12 anos, meninos de 9 a 15. E aí você pode fazer particular as 3 doses. E o governo oferece 2 doses, que é o recomendado mesmo para a menina nessa idade, são 2 doses. Mas você pode tomar, qualquer pessoa pode tomar até os 45 anos de idade, você ainda pode tomar a vacina. Você vai estar prevenindo contra o HPV. Então, a prevenção é feita, a principal é através da vacinação. Outra coisa também que acontece é que o câncer de colo de útero, ele é mais comum também em meninas que têm, além da vida sexual ativa, com vários parceiros, elas também não têm muito cuidado de higiene, sabe? E elas acabam evoluindo para outros quadros mais graves. O exame preventivo é oferecido também para todas as mulheres na rede pública. Todo mundo pode fazer. Não precisa, pode começar a fazer aos 21 anos de idade, né? Aí depois, quando a pessoa tem 2 exames negativos, ela pode fazer a cada 3 anos.
Então, não tem esse risco, não tem essa necessidade, aliás, de ficar fazendo todo ano preventivo. E como a gente chama também de preventivo, mas, na verdade, ele é um exame que vai te mostrar quando você estiver com a doença, né? Então, antes de chegar na doença, você tem que estar se cuidando, né? Então, tem que ter porque ele não dá muito sintoma. No início, a pessoa tem, assim, às vezes, um corrimentozinho, né? Não tem muitos sintomas, mas depois ela começa a ter sangramento após a relação sexual, sangramento intermitente durante o ciclo também, no intervalo, né, entre uma menstruação e outra. E os sintomas são assim meio vagos, não tem nenhum sintoma assim, falar assim, quando a pessoa falar, estou com isso, eu falar, não, isso aí é um câncer de colo. Não é. O câncer você vai ver através do Papa Nicolau. A gente chama de Papa Nicolau porque a pessoa que descobriu que essas células evoluíam assim aos poucos até chegar no câncer, ele chamava Papa Nicolau. Então, mas o nome certo seria a citologia oncótica. Mas não importa o nome, importa que é um exame que ajuda bastante, porque quando descobre a doença no início, ela pode ser resolvida, né? Pode ser feito depende do caso, às vezes precisa tirar o colo do útero, e depende se a pessoa já tem filho, se não tem, cada tratamento depende das outras condições também. E até eu brinco com as pacientes, quando elas têm medo de tirar, eu falo, é igual o rabo de lagartixa, ele cresce de novo, né? O colo do útero volta ao normal, forma outro colo no lugar. Claro que ele não vai ter a mesma firmeza que tem, às vezes a pessoa pode engravidar e ter parto prematuro em consequência dessa retirada desse colo, mas ele fica lá, normalmente volta ao normal. Aí muitas pessoas, quando a gente tem uma lesão assim, ela já quer tirar o útero todo, mas não pode, porque não existe câncer de vagina, existe câncer de colo de útero. Mas se você tira o útero todo junto com o colo, e aí pode desenvolver um câncer de vagina que você não vai ter acesso a ele, não vai ter o jeito de ficar controlando, e ali a pele é muito fina da vagina em relação ao reto, à bexiga, né? Então, primeiro tem que tratar o câncer para depois, se quiser, retirar o útero, mas primeiro tem que estar com o câncer negativado ali naquela região, sabe? Então, a prevenção é essa, porque a detecção precoce é um meio de prevenir a doença, o câncer mesmo. Então, quando ela vai fazendo o preventivo e vê lá alguma coisa, umas alterações, né, que vem no citopatológico, aí a gente já sabe que tem que intervir naquilo ali. Então, e agora, o que é recomendado pelo governo, pelo o Ministério da Saúde e pelo INCA, é que as mulheres façam o preventivo dos 25 aos 64 anos. Só que aqui no Brasil a gente tem, assim, fora até na rede pública mesmo, a gente não obedece muito isso aí. A gente começa com 21 porque as meninas estão começando muito cedo a vida sexual, sabe? Quando elas começam lá pelos 18, por aí, pode começar com 25 a fazer o preventivo. Mas essas outras que estão mais avançadinhas, a gente tem que começar com 21 mesmo. 21 anos já começa a fazer. E como eu disse, o tratamento é baseado em cada caso, né? Então, não tem muito... E a prevenção é baseada na diminuição do risco de contágio. A pessoa, o máximo que ela puder evitar, usar o preservativo, cuidado de higiene, evitar fazer duchas vaginais, porque elas podem estar com a mão contaminada por algum outro motivo, e contaminou com o vírus, e ela vai se contaminar lá dentro também. Então, a gente tem que ter esses hábitos, mudança desses hábitos aí, sabe? A quantidade de cigarro fumado também aumenta o risco de câncer de colo de útero. É interessante mesmo, são trabalhos feitos, que não é assim que a gente acha que, né, que porque fuma vai ter câncer, não. É trabalho das pessoas que tinham uma lesão pré-cancerosa e junto com aquelas que fumavam e as que não fumavam, como que evoluiu cada uma delas. Então, evolui muito, muito mais grave aquelas que são fumantes, né? Então, o mais importante, então, de tudo isso que eu falei do câncer de colo, é isso, que a gente tem que fazer evitar um pouco o cigarro, quem fuma, né? Tem que evitar, não, o certo é parar, e os cuidados mesmo. E a vacina, quem não puder agora fazer uma vacina, se ela for do grupo, se ela for, por exemplo,
transplantado, tiver alguma doença autoimune, no posto de saúde também faz até 26 anos. Agora, se ela quer fazer particular, também ela pode fazer em qualquer época, até 46 anos. Porque daí para frente o risco de câncer de colo diminui também, então não precisa dessa preocupação. Mas o mais importante é a gente vacinar. Quem tem as meninas, né, de 9 a 12 anos, pode fazer no postinho de saúde. O preventivo também é oferecido no posto de saúde, a mamografia também, ultrassom de mama. Então, não tem desculpa para a pessoa não se cuidar, sabe? Ela tem que, se ela tem alguma dúvida, ela tem que ir. Então, são duas doenças assim que matam, mas que a gente fica assim até com pena quando vê alguém que já está lá na frente, né? Que poderia ter descoberto bem antes e feito um tratamento, né? Então, às vezes, a gente, quando chega no consultório, tinha uma senhora que não queria de jeito nenhum fazer exame ginecológico, a filha levou ela mais ou menos na mar, né? E ela foi. Quando eu fiz o exame nela, ela falou, não era tanto igual eu pensava, não, agora eu vou fazer todo ano. Só que aí o câncer já tinha tomado todo o colo, já tinha passado para o útero lá em cima, né? Então, aí não adiantava mais, agora já era tarde para ela tomar essa decisão que ela tomou agora. Mas a gente tem que cuidar, né? Então, o mais importante, eu atendo ali num posto de saúde, ali na Coab, já tem uns 2 meses agora, e lá a enfermeira colhe o preventivo, né? E quando chega o resultado, né, ela coloca observação se tem mais alguma coisa, e também a mamografia também a gente faz a solicitação, e quando tem alguma lesão, ou então a pessoa já está fazendo acompanhamento por algum motivo, aí a gente pede também o ultrassom da mama também. E também, quando tem alguma coisa, a gente já encaminha para o mastologista. Então, é um serviço que tem funcionado direitinho e que vocês podem contar com ele lá também. Se quiserem me procurar lá também, eu atendo lá, tá? E tem aqui assim, uma observação que é muito importante. A mãe, a mulher, ela se preocupa com os filhos, com o marido, com tudo, né? Elas esquecem dela. Quando elas chegam, o filho, ela corre para o médico, todo mundo ela sabe levar, mas ela mesma não vai. Quando ela vai, o caso já é mais grave. Então, as pessoas começarem a se olhar, né? E se a gente não gostar da gente mesmo, ninguém vai gostar, não. Então, você tem que, desde sempre, cuidar direitinho da sua saúde, né? E não levar só os filhos, não, e também procurar auxílio, né? Porque, afinal, as mulheres que vão cuidar dos filhos a vida toda, né? Então, elas têm que estar saudáveis também. Então, a mensagem que eu tinha era essa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Tiver alguma dúvida também. E, às vezes, a gente fala meio rápido e fica alguma coisa para trás, mas o mais importante sobre o câncer é isso mesmo, sabe? É a idade que você deve fazer os preventivos, né? Que a gente chama de preventivo, mas, na verdade, é um rastreamento, o que vai aguardar depois de cada exame desse, né? E as mudanças de hábitos, que sempre tem, nas outras palestras aqui, alguém já falou sobre isso, né? Sobre alimentação, sobre o cuidado com exercício físico regular, né? Pelo menos 3 vezes na semana, e exercício aeróbico mesmo, né? Que vai ativar essa circulação na mama também. Mas o mais importante é isso mesmo. Doutora Isabel, muito obrigada pela essa mensagem tão esclarecedora. Tem, sim, várias perguntas, tá? Vou passar aqui para a senhora. A Cida, ela queria saber, doutora, mais informação quanto à reposição hormonal, porque ela deve ser feita, porque falam muito do câncer relacionado à reposição hormonal. Há risco de câncer quando as mulheres fazem essa reposição? O risco existe até independente, né, da reposição, mas a mulher pode, quando ela entra na menopausa, nos 5 primeiros anos, porque o hormônio que a gente repõe é um hormônio semelhante ao que o ovário produzia. Então, nos 5 primeiros anos que ela entra na menopausa, aquele hormônio, o organismo ainda conhece ele. Passou desses 5 anos, é um corpo estranho lá para o organismo, ele não sabe. A gente tem receptor de hormônio na pele, na vagina, na bexiga, em vários locais. Então, quando a gente entra na
na menopausa, aí você começa, o seu organismo começa a sentir a falta desse hormônio, sabe? Você começa a ter incontinência urinária, ressecamento vaginal, ganho de peso. Às vezes a pessoa pensa que é o hormônio que engorda, não é? Na verdade, é a falta de hormônio que engorda, né? E aí quando ela começa a ter aqueles sintomas todos. Eu falo que a pessoa passa de uma pera para uma maçã, né? Ela era assim, toda, né? Depois ela começa a ficar redondinha. Então, a gente tem o benefício nesses 5 primeiros anos, a gente chama de janela de oportunidade. Mas depois que tem 5 anos que você está na menopausa, não adianta mais repor, porque o organismo não sabe o que fazer com aquilo. É a mesma coisa que você está comendo, por exemplo, frango de granja. Aquele hormônio vai dar câncer de intestino. Você vê que o segundo câncer, depois da pele, é o colo retal. Então, é um câncer que acomete muitas mulheres por causa do consumo muito grande de frango de granja. O hormônio do frango faz mal também. Então, a reposição, aí tem aquela, igual eu falei, se a pessoa tem um parente próximo, né, consanguíneo com câncer de mama, também já está fora dessa reposição. Fumante, pessoas que têm muitas varizes também, porque ela aumenta o risco de trombose, né, o hormônio que ela está tomando. Então, tem um protocolo para iniciar ou não a reposição hormonal. Tá. A Neuzete, ela está mandando um abraço para a senhora, fala que há 21 anos a senhora que fez o parto dela e ela está muito feliz de participar aqui dessa live. E eu também, né, doutora Isabel? O Júnior já tem 22 anos e foi a senhora que fez o parto dele, então... 40, a Alexandra... A Alexandra fez uma pergunta aqui. Entre cistos e nódulos, qual que é a diferença? O cisto é uma glândulazinha que fica cheia de líquido, né? Tudo que é oco e tem líquido dentro, a gente chama de cisto. Então, a glândula mamária, aí, de repente, ela forma uma bolsinha, né? E aí fica ali, às vezes tem vários cistos juntos. Tudo isso também tem influência com o tipo de vida, de alimentação e tudo. E o nódulo geralmente um fibroadenoma, é um nódulo duro, mas ele é móvel quando é benigno. E quando ele é fixo, que é preocupante, porque aí geralmente é um câncer de mama. Perguntar aqui o que caracteriza cistos anecoides e o que pode causar o câncer de mama, que a senhora já falou, né, que pode causar o câncer de mama. Esses cistos aí... Mas o que caracteriza o cisto anecoides? Anecoide porque ele é lisinho dentro, o conteúdo dele é líquido. Assim, às vezes ele tem fibrina dentro, tem outras coisas dentro do cisto, sabe? E agora, quando tem muito cisto, ou então um cisto muito grande, o mastologista, né, vai lá. Antigamente a gente fazia tudo, mas agora, como a gente tem mastologista, ele vai fazer uma punção e vai mandar para o laboratório para examinar o conteúdo daquele cisto, se é benigno ou não. Isso eu estou falando de cisto de mama, né? Tem cisto de ovário, tem todo lugar que tem alguma coisa assim é um cisto, né? Sim. Todas as mulheres, elas precisam fazer mamografia? A mamografia, se for fazendo muita mamografia, você pode ter câncer de mama? A mamografia, né, tanto a Organização Mundial de Saúde como o Ministério da Saúde aqui no Brasil recomenda começar aos 50 anos. Não significa que você vai ter um caroço e vai ficar parada esperando chegar aos 50 anos, né? Mas se você tem um nódulo de mama, aí o que você vai fazer? Você vai procurar uma unidade de saúde, o seu médico, o consultório do seu médico, aí você vai fazer em qualquer idade, você vai fazer. Se tiver menos de 35 anos, a mamografia não é muito boa, porque a mama é densa, né? A mama jovem é muito densa e não vai aparecer nada na mamografia. O melhor nessa idade ainda é o ultrassom de mama. Mas aí o ideal seria começar aos 50 anos. Isso aí eu digo no caso das pessoas que não têm nada, não tem nenhuma
nenhum sinal, nem nada, né? Então, ela vai fazer só por prevenção mesmo, né? Por rastreio. Então, ela começa aos 50. Tem uma pessoa aqui falando que ela tem fibro... Deixa eu ver aqui. Fibroadenoma. Fibroadenoma. Ela está perguntando se esse fibroadenoma ele é duro, se a característica dele é ser duro. Não, ele é Aqui. duro, mas ele é móvel, sabe? Se pega Uhum. nele, ele movimenta para lá e para cá. Agora, quando o nódulo é fixo, aí a gente já é suspeito, né? É igual eu disse, o diagnóstico mesmo não é só quando colhe um material e manda para o laboratório, sabe? Isso aí são todas lesões suspeitas só. Ela está falando aqui que o nódulo maligno ele é duro. Eu tenho fibroadenoma, ele parece uma gordurinha. Qual que é a diferença? É isso que ela está perguntando aqui. Parece gordurinha? Como assim? Ela tá já falando, viu ele? Ela está falando que parece uma gordurinha. Qual que é a diferença? Não sei, né? Não, porque às vezes ela está palpando a própria glândula mamária, sabe? A glândula mamária ela parece um cachinho, parece um monte de amorinha, sabe? Então, quando a pessoa pega ali, ela sente uma consistência um pouquinho diferente, e se a pessoa for magrinha, dá para ela perceber direitinho, todos eles. Mas aí parece uma gordurinha mesmo, mas o nódulo do fibroadenoma é duro, sabe? Só que ele é móvel. Tá. A Odete está perguntando, está falando assim, que ela tem uma urgência para ir ao banheiro, se é algo de se preocupar, uma vez que ela já fez a cirurgia para a correção da bexiga. Bom, um dos primeiros cuidados que ela vai ter é fazer primeiro uma reposição hormonal, mas assim, não precisa tomar. Ela vai só usar na vagina, introduzir um hormônio só na vagina, não precisa ir para a circulação. E aí, isso daí, a ação desse hormônio direto na bexiga, na uretra, corrige na maioria das vezes. Se não corrigir, ela tem que fazer um exame chamado exame urodinâmico, para ver se ela tem algum outro problema. Aí depois ela não vai fazer a correção da queda de bexiga, ela vai colocar um sling, que é uma tela, né, que segura essa bexiga no lugar, essa uretra no lugar. A Alexandra está perguntando, doutora, se os cistos anecoicos, se eles somem com o tempo? Somem. A maioria some com vitamina E, sabe? E aí eles diminuem, vão diminuindo até desaparecer. E estão perguntando aqui sobre a adenomiose. Ela tem cura? É comum aparecer em mulheres de qual idade? A senhora poderia falar um pouquinho sobre a adenomiose? Bom, a adenomiose é uma doença bem enigmática, né? O tecido que reveste o útero por dentro é chamado de endométrio. Quando esse endométrio ele infiltra nas paredes do útero, a gente chama de adenomiose. A adenomiose nada mais é que uma endometriose, só que como ela é na própria parede do útero, aí deram o nome de adenomiose para ela. Mas ela não tem cura, porque ela só tem cura quando a mulher entra na menopausa, porque ela não tem mais hormônio para estimular aquele endométrio que está ali fora do lugar. Aí ele vai sarar sozinho. Mas ele é uma doença que, às vezes, ela é incapacitante, a pessoa tem muitas dores quando vai ficar menstruada. Então, se a pessoa já está próximo da menopausa, não quiser tirar esse útero, aí o que ela pode fazer é suspender essa menstruação até entrar na menopausa, aí ela não menstrua. Tem medicamento para isso. Tem medicamento para tratar a endometriose, a adenomiose, mas só que a gente vê que depois que para, depois de um certo tempo, os hormônios começam a atacar de novo, e aí começa... Eu falo que a mulher briga com seus próprios hormônios, né? Porque ela tem o hormônio e o hormônio às vezes dá problema. Então, aí tem que... suspende a produção de estrogênio, e aí essa adenomiose desaparece por uns tempos, mas quando você menos espera, ela volta de novo. Pelo menos uma boa notícia para quem está na menopausa, né? Pelo menos caso, isso, né? Caso, que tinha adenomiose e entrei na menopausa bem cedo. Doutora... Pois aí ela já não perturba mais. Tem uma pessoa aqui falando que ela tem um ciclo menstrual, assim, muito... ela menstrua muito pouquinho, tipo um dia só, e ela só sai o sangue da hora que ela vai fazer xixi, não precisa nem usar absorvente. Ela está preocupada se isso pode
causar algum problema Sempre foi nela. assim? Parece que sim, porque ela não fala que teve uma época que começou, ela fala que é assim. Se a pessoa sempre teve um fluxo assim, não tem que mexer com ele, sabe? É como a duração. Tem pessoas que ficam 3 dias menstruadas, outras ficam 5, outras ficam 7, tudo isso é normal. E aí, intervalo também. Tem pessoas que têm intervalo de uma menstruação para outra de 21 dias. Outras têm de 27, outras têm de 30. Né? Então, não tem um padrão que seja universal, sabe? Toda mulher tem que ser assim. Estão perguntando aqui, a Odete está perguntando se é verdade que os produtos de higiene íntima podem também ser prejudiciais? O produto em si não é, quando você usa ele externamente, na vulva, sabe? A gente costuma chamar tudo de vagina, mas vagina é aquela parte onde o pênis penetra, aquela parte ali para cima, sabe? Essa parte externa, essa aí chama vulva. Aí na vulva você pode usar os produtos, mas nunca fazer lavagem vaginal, com duchas, com coisa lá dentro, porque a água do chuveiro é contaminada. E também a gente tem uma flora vaginal que faz a proteção contra outras bactérias, contra os vírus, né? Você pode ver que, às vezes, a pessoa tem como fala, AIDS, e uma mulher, por exemplo, tem relação com um homem que tem AIDS, e às vezes ela não pega. Por quê? Porque ela não tem nenhuma... Ela já tem os fatores de proteção. Aquele muco que sai lá de dentro é um muco que faz uma proteção, né? Então, se ela tem aquilo ali e não tem nenhuma feridinha no colo do útero, na parede da vagina, nenhuma ferida, ela não vai pegar a doença, porque ela tem uma proteção natural ali. Agora, se você fica fazendo ducha vaginal, tirando tudo que tem lá dentro, né, eu falo que é como se fosse um forno autolimpante. O próprio organismo vai empurrando tudo isso para fora. A gente não tem que ficar lavando lá dentro, não, sabe? Toda mulher, no final do dia, ela vai ter uma secreção, sim. De 2 a 4 gramas de secreção é produzida todo dia pela vagina. Então, quando a pessoa chega na menopausa, aí diminui. A gente até tem que passar lubrificante, porque a mucosa vaginal vai ressecando, vai ficando fina, sabe? E fica mais suscetível à infecção e tudo. Mas, enquanto a pessoa está normal, está na menarque, né, nesse período que ela tem menstruação, tem tudo, ela vai ter essa secreção. Não tem que ficar brigando com ela, não. Ela é normal, sabe? E, às vezes, dá até uma coceirinha de vez em quando, sem ser fungo. Só os próprios lactobacilos, aqueles bacilos de Doderlein, que vocês veem no resultado preventivo, aquilo ali é que faz a proteção. Não tem que tirar eles de lá, não, ficar usando pomada e ducha, essas coisas. Ok. A Rosa Brasil, ela fala que ela teve um nódulo de fibroadenoma e foi retirado com a mudança de hábito. Não, com a mudança de hábito, a senhora acredita que ele não apareça mais se a pessoa mudar os hábitos? Isso a senhora já até falou, né? Uhum. Não a gente modifica qualquer coisa assim com essas mudanças, sabe? Com a alimentação, com o exercício, tudo isso aí pode ser modificado. Mesmo quando a pessoa tem um antecedente familiar, a prima, a irmã, não significa que ela vai ter, ela pode modificar na vida dela, né? Ela poderia até ter o gene lá, o BRCA, aquelas coisas todas lá, mas se ela se cuida direitinho, ela não vai adoecer, né? Maravilha. Ela está perguntando aqui também, uma adolescente. Ana, repete a sua pergunta, porque travou o seu áudio. Tá. Uma adolescente pode ter adenomiose? Se sim, qual o tratamento fazer para uma adolescente? Uhum. A adolescente pode ter adenomiose. É muito raro, porque ela vai, à medida que ela vai crescendo, né, vai amadurecendo, que esse endométrio começa a entrar na parede do útero, sabe? Então, não é uma doença assim de adolescente, não, é de mais adulto. Mas tem pessoas que podem, eu falo que em medicina não existe nem nunca, nem sempre, né? Mas não é doença de adolescente essa, não. Mas, se for, é o mesmo tratamento que é para outras mulheres também. Vai suspender a menstruação por uns 6 meses, mais ou menos, né? Usando
algum componente que não tenha estrogênio. Fizeram uma pergunta aqui, se é verdade que a vagina ela pode ficar flácida. E o que fazer? Ficar flácida, você fala na menopausa? Na realidade, ela está falando a vagina frouxa. Deve ser flácida, né? Ou frouxa, não sei. Mas a pergunta é essa: se pode, se ela fica mesmo. Não, fica, porque o ser humano, né, envelhece e vai tendo são complicações do envelhecimento. E às vezes, muitos partos normais, né? Às vezes até o útero fica mais pesado. A gente vê muito chegar assim, pacientes que estão com o útero para fora, sabe? Não pode nem andar com aquele útero saindo ali, depois dessa flacidez das paredes. E as pessoas também têm que, quando a pessoa pratica algum exercício físico, isso ajuda a fortalecer essa mucosa, sabe? Essa parede da vagina, porque ela é feita de músculo. Então, quando ela faz contrações, né, na vagina, esse músculo vai revigorando novamente, sabe? Não tem que ter atividade para ele também, sabe? E tem fisioterapeuta que é especialista nisso, né? Na região perineal, nessas coisas assim. E pode ajudar sem precisar de cirurgia, né? Porque a cirurgia, na verdade, vai aproximar os músculos embaixo, né? Fechar novamente, mas se ele não for exercitado, volta tudo a estaca zero. O que a senhora falou aí é uma verdade. Eu já tive problema de incontinência um pouquinho, né? E o médico passou fisioterapia íntima e resolveu o problema. Então, eu aprendi e pratico para que não volte vai fazendo, mais, né? Uhum. Então, doutora, as perguntas encerradas, deixa eu ver aqui. Sobre a mamografia, aquela radiação é prejudicial para a saúde? Até quantas vezes nós devemos fazer? A senhora também falou, mas estão perguntando aqui, acho que querem saber sobre a radiação. Não, a radiação da mamografia é pequena, não é grande assim, não, para preocupar. Até houve uma época que falaram que era para usar o protetor, para evitar o câncer de tireoide, né, com a radiação da mamografia, mas quando ela é feita assim uma vez por ano, não tem esse risco, não, sabe? Igual eu expliquei, quando a pessoa tem a radiografia, só o raio-x, né, a radioterapia, essas coisas que vão prejudicar quando é feito nessa região próxima à mama. Mas só a mamografia em si não afeta, não. Doutora, quando a mulher está na menopausa, estão perguntando aqui, ela está na menopausa, está sentindo sintomas, aqueles sintomas chatos, né? É necessária a reposição hormonal? Existe outro meio? O que a senhora fala sobre isso? Bom, é igual eu expliquei, até 5 anos depois que entra na menopausa, nesse período até 5 anos, a reposição é boa, sabe? É importante. Mas depois de 5 anos, o próprio organismo não sabe o que fazer com aquele hormônio mais. Mas eu sou a favor da reposição, mas com critério, né? Igual eu expliquei, paciente obesa não pode fazer, paciente que tem parente muito próximo, assim, consanguíneo, com câncer de mama também não, fumante, né? Paciente que tenha muitas varizes, história de trombose, também não pode fazer. Então, mas tem as pessoas que se beneficiam bastante, previne osteoporose, previne endurecimento das artérias, previne um monte de coisa a reposição, mas também não é para sempre. Tem pessoas que não querem parar, porque tem umas que tem alguns trabalhos que falam que as pessoas que fazem reposição têm menos Alzheimer, né? Então, as pessoas querem ficar usando para sempre com medo do Alzheimer. Mas tem outros fatores também, né? Ok. Nós estamos aqui também anotando o nome de todas que estão na live, pelo Zoom, né? E as inscritas no programa Guardiã da Saúde, que está assistindo pelo YouTube. Nós estamos aqui anotamos os nomes para que participe do sorteio da consulta, né, com essa profissional maravilhosa, a doutora Isabel, que uma fala tão esclarecedora, né, com respostas tão prontas e fáceis de entender.
Muito obrigada, doutora Isabel, muito obrigada Por mesmo nada. pela sua disposição, tá? De estar aqui conosco, contribuindo com esse projeto. Olha, eu recebi a bênção de ter ouvido a sua live, e creio que todas que estão assistindo também receberam essa bênção, e eu quero lembrar vocês que as lives estão gravadas, vão ficar gravadas no nosso canal Adventistas Rondonópolis, no YouTube, e vocês podem assistir, compartilhar, clicar no sininho lá para receber mais notificações, porque nós teremos mais lives. Durante esse projeto ainda vai vir vários profissionais para falar sobre assuntos muito interessantes para nós mulheres, né? Mas isso não significa que os homens também não devem assistir, né? Para aprender como lidar com esses problemas das suas esposas, filhas, familiares, mães, enfim. E até, igual a doutora Isabel falou também, hoje, até para os homens, né? Porque o câncer de mama também dá em homem, é raro, mas acontece. Muito obrigada, e eu gostaria de passar a fala agora para a nossa diretora do Ministério da Mulher, a Célia, e que aí ela vai conduzir agora isso daí, tá? Eu anotei os nomes aqui de quem quer participar, quem quer concorrer à consulta, falou eu quero aí nos comentários, e nós vamos sortear. Vou passar aqui para ela, para a Célia, a fala agora. Então, oi, Ana, muito bom, né? Nossa, quantas perguntas, né? Que ótimo que as mulheres se apropriaram, né, deste momento. Nós queremos fechar agora para o pessoal do YouTube, agradecendo a presença de vocês, tá? Que na próxima semana nós teremos mais transmissão. Fiquem atentos aí que as amigas vão estar passando para vocês sobre os próximos palestrantes, e assim você poderá continuar nos acompanhar essa série até dia 28 de final deste mês agora, onde encerraremos essas transmissões, e também o grupo